Cara, quando se fala de drible, um jogador que já vem na nossa mente é o Ronaldinho Gaúcho, mas tinha outro jogador que era embaçado. O nome dele era JJ Okocha. Vídeo do canal Trave a Trave. Okocha, o gênio que ensinou Ronaldinho Gaúcho a ser bruxo. Antes dos comerciais globais, antes da palavra virar campanha, antes de o mundo inteiro falar em joga bonito, em futebol arte, já existia um homem que jogava futebol como se estivesse dançando, que tratava os gramados de futebol como verdadeiras telas prontas para serem pintadas com a mais pura arte. O nome dele era JJ Okocha e Pô, e agora o futebol moderno tá osso, né? Tá tudo muito robotizado. Tem que ter uns jogador, meu, igual antigamente, que parte pra cima da marcação, dá um drible, dá caneta, dá chapéu só pra quebrar o gelo, tá ligado? Do jogo, deixar o jogo mais bonito pra quem tá assistindo. Hoje em dia tá tudo muito robotizado. para muitos, ele foi o verdadeiro artista de sua geração e o criador do futebol arte. Okocha cresceu jogando futebol de rua, sem esquema tático, sem manual. Ele não aprendia movimentos, ele inventava. Quando chegou à Europa no início dos anos 90, seu futebol era uma afronta ao padrão rígido e disciplinado da época. No Eintracht Frankfurt, ele marcou um dos gols mais humilhantes da história da Bundesliga. Pô, e você vê esses jogador habilidoso, você pode ter certeza. Onde ele aprendeu a driblar, ou foi nas quadras, ou foi jogando na rua, é num espaço curto que você trabalha ali a sua habilidade, seu raciocínio rápido, sua improvisação, e depois você traz pro campo que tem maior espaço. Mas o cara que deita na rua, se você jogar ele no campo, provavelmente ele vai conseguir desenrolar uns dribles maneiros. É tipo o Shaqiri hoje em dia, tá ligado? Você assiste o cara jogando, ele é um monstro muito habilidoso e você vê que ele veio do futebol de quadra. Driblou 2 defensores, fez o goleiro cair, esperou, finalizou. Pô, mas aí era contra os pedreiros da época, né? Os caras não eram tão bons. Pô, quem que é esse goleirão aí? Ele fez isso contra ninguém mais, ninguém menos que Oliver Kahn. A Alemanha, acostumada com a eficiência, finalmente conheceu a ousadia. E o mundo também começava a notar algo diferente dos padrões. Ô, louco. Aquilo ali é encontro de peso, tá? JJ Okocha com o Ronaldinho Gaúcho, os dois já jogou junto, pô. O PSG tava com uma potência em mãos, pô. Dois caras que driblavam até a sombra. Unbelievable, one of the best players that I have played with. Incredible natural talent. Was a magician. He could do anything that he wanted with the ball. He could play any pass. A really charismatic, really good personality. I learned a lot from him. He was a superstar. Na Copa do Mundo de 1994, a Nigéria surpreendeu, mas foi na Copa de 98 que o Okocha encantou. Dribles desconcertantes, a verdadeira alegria nas pernas. A Nigéria jogava sem medo e o mundo percebeu que a África também produzia grandes jogadores. E com certeza Okocha foi o expoente dessa visibilidade que não só ele mesmo, nem somente a Nigéria, mas o continente africano como um todo passou a ganhar a partir dessa década. E claro, O continente africano, ele produz muito jogador bom. É que depois os caras, tipo, o pai nasceu na Nigéria, tá ligado? E depois foi pra França e tal. Aí o jogador, tipo o Mbappé, seleção da França, muitos jogadores ali, eles não é francês puro. O pai é tudo descendente, sabe? De alguma seleção da África, só que eles não querem jogar pra essa seleção. Imagina só, se todo jogador ali que tem descendência africana, ou os pais nasceram em outro país, fosse defender eles, pô, a França não ia estar tão forte assim não, tá? Você pode ter certeza. França, acho que na Inglaterra também deve ter bastante jogador assim. Também os caras nasceu lá, preferem defender a França, a Inglaterra, que também é a seleção mais forte. Mas se fosse pra honrar mesmo, vou honrar ali as raízes, os caras não iam estar nessa seleção não. ele também foi um grande jogador do Fenerbahçe. Foi tratado como o ídolo supremo por muito tempo no clube, até chegar um tal brasileiro que tomou essa idolatria para si. Mas não que Okocha tenha sido esquecido, claro que não, os turcos ainda idolatram bastante o seu futebol arte. Pior que o Alex fez história, tá, no Fenerbahçe. Mas também o Alex era diferenciado, né? Wenger take his tie off at that stage and throw it on the floor. He didn't care who was against. If he was going to do something and it came off, he'd do it. When you go to the training, the player is more relaxed and he can unfold the whole package. When JJ decided to do that, it was a great show. Amazing talent, could do anything with the football, the little five-a-side games, and he'd just go past you. You'd be like, where's he gone? Where's he gone? You would be humiliated if you went very, very close to him. You would look ridiculous, you know?
You cannot teach these kind of things. He used to just sort of wind you up in training because you'd be like, you wouldn't do that in a game. No Paris Saint-Germain, Okocha virou Os caras ali meio que falou que no treino você tá mais relaxado, então você consegue ali deixar seu talento natural à flor da pele, tá ligado? Você faz ali o que você quer, dá seus dribles. E ele falou que o Okocha é incantável. Não é coisa que os caras passam pra treinar, porque isso daí não tem como você ensinar. Eles falou que é coisa do jogador. Ele já tinha o drible de faz tempo, muito por causa do salão, das ruas, igual nós falou. capitão. Só que ali acontecia algo ainda maior, porque um jovem brasileiro chegava ao clube. O nome dele, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho já afirmou publicamente que Okocha foi uma grande inspiração nos seus primeiros anos na Europa. Ele treinava ao lado do nigeriano e via de perto a sua liberdade, o seu improviso e a sua ousadia dentro de campo. Muitos jornalistas franceses inclusive relataram que Ronaldinho copiava alguns movimentos de Okocha nos treinos, e isso é reforçado pelo próprio Okocha alguns anos depois. Club level and international as well. When you look back on your career, just quickly, who was the best player you played with and who was the most difficult player you played against? Well, I think that's a great question. You know, I played with some great players, but I think the one that stands out it's Ronaldinho, because that was at PSG, yeah? Yeah, PSG, and he came when he was just 20. That was his first club in Europe. You know, I was going to say Kevin Davis, but I think... Mas que, apesar... Ele falou que um dos jogadores mais difíceis que ele encontrou foi o Ronaldinho. Cara, e essa questão aí do Ronaldinho ter copiado ele e tal, ter aprendido algumas coisas com ele, ali tá passando conhecimento. Ronaldinho, jogador novo, acabou de chegar na Europa com 20 anos de idade, você tem que pegar alguém como referência. Depois aconteceu o quê? Messi e Ronaldinho Gaúcho, você pega aí, puxa uns vídeos antigos do Ronaldinho Gaúcho, do Messi quando começou a carreira dele, pô, o Ronaldinho Gaúcho passando experiência pro Messi, dando aquelas dicas, não faz isso, então é bom você ter aquele cara ali que você pega como exemplo. Tanto é que quando o Messi estreou, quem deu a primeira assistência pra ele foi o Ronaldinho Gaúcho. Já tava falando, passa que eu vou mandar o tapa pra você. Ele deu o tapa pro Messi, o Messi meteu o gol de cobertura. É sempre bom ter um jogador diferenciado pra você se inspirar. Não pode se inspirar em cara que só apronta ou que tá jogando mal. Apesar de admitir que Ronaldinho ficava o observando e tentava copiar os seus movimentos, ele também admitia que o brasileiro era mais talentoso e também reconheceu que ambos compartilhavam da mesma filosofia, né? Jogar para se divertir. O problema foi que Okocha não estava se sentindo satisfeito, ele não estava inteiro na Ligue 1. E isso é reforçado pelo Ronaldinho também, que dizia que o nigeriano parecia estar com a cabeça sempre na Inglaterra. Ele queria se mudar para lá e jogar a Premier League. Ele realmente não foi um cara de emplacar tantos números assim. Foram 113 jogos pelo PSG com só 20 gols e 9 assistências. De fato, a sua maior força dentro de campo estava no encantamento. E ele queria espalhar isso o máximo possível. I think, to be honest, I don't want to sound arrogant, you know, but I've always believed so much in myself that I think I am my toughest opponent, you know. And I believe it's all about your mindset, you know. I realized quite early that I've got something unique, you know. I can go past players, and that was the belief that I played with. That was the trust that I had in myself, that if I have got the ball, I'm in control. I decide what happens, not my opponent. You know, he can only stop me if I get it wrong. You know, and that really helped me because it worked out really. No Bolton, Esse negócio aí também é complicado, né? Jogar bonito e entregar bastante número, porque o jogador ele tem que ser objetivo, cara, para ele entregar bastante número. É muito difícil o cara conciliar ali muitos dribles e ainda fazer, tá ligado? Muitos gols. Tipo o Neymar. O Neymar teve uma época que ele conseguia fazer isso. Mesmo ele dando ali, fazendo suas graças, dando chapéu, dando caneta, ele entregava muitos gols. Só que isso é raro, é poucos jogadores. O Okocha mesmo, por exemplo, ele jogava no Fenerbahçe, era monstruoso o ídolo, mas chegou o Alex, que provavelmente entregou mais números que o Okocha. Se você pega pra ver os dois jogando, o Okocha ia ter mais habilidade, ia ter mais drible e tal, só que o Alex o quê? Ia fazer mais gol, ia decidir mais jogos. Então fica aquele jogador, ele dá show em campo, mas ele também não consegue decidir muitos jogos. E trazendo isso pro futebol de hoje em dia, o torcedor às vezes tem aquele jogador que é muito habilidoso, só que ele não resolve, você começa a ficar bravo. Você fala o quê? Aquele ali é só firula, é só drible, é só chapéu, mas na hora de resolver de fazer gol ele não consegue. Então o futebol fica meio
meio que mais robotizado ainda para você entregar mais número do que futebol. Essa que é a realidade. Modesto time da Premier League, que hoje até está na 3ª divisão, ele se tornou o ídolo supremo também. Os torcedores fizeram uma música e cantavam para ele dizendo que ele era tão bom que foi batizado 2 vezes. Porque, claro, seu apelido era JJ Okocha. Muitos diziam que ele era o jogador mais talentoso que já vestiu a camisa do Bolton, né, um time modesto ali da Premier League. JJ Okocha. Oh, I remember him. Got a shirt. Did you? Yeah. I think I got one of his shirts actually. The first time I played against him a couple of times when he was at Bolton. And he's the only player I've ever played against who did 2 things to me in one game. Which wound you up. Yeah. The first one was a Megs, and I've been megged by other players. Yeah. But it was a lovely one, and he got round, and a proper one. Yeah. I thought, I've dived in a bit. I've got to give this fella some respect. Yeah. And the other one, he was stuck in a corner, and he scooped one over my head. You know, like you go in, and he scooped it over my head and got it the other side. Yeah. And you know, and you just raged. Red wrist. I couldn't get near him. No? Mate, he had all sorts. And he always played with a smile on his face. Yeah. You know what I mean? He had like that freedom to try things that I wouldn't want to try in a game. He looks strong as anything, by the way. And he could shoot. Oh, do you know what? Sorry, he scored a goal that don't get talked about enough. A free kick he hit with the outside of his boot. Yeah. Most people would go left or go that way. He goes outside of the boot, kind of round the wall. Just a free spirit. Just an absolute, like, talent in skill, playing with that creativity. I mean, Allardyce made some great signings around that time, you know, like older players. Campo. Só que o futebol dos... Esse cara aí sofreu na mão do Okocha, foi isso que ele falou, um jogador difícil de marcar, tinha muita habilidade e jogava leve, ele não ficava meio com medo de dar errado. Nesse jogo aí, o cara falou que o Okocha judiou dele 2 vezes, deu uma finta de corpo, eu não sei se aquele chapéu ali que mostrou foi o que o Okocha deu dele, só que o Okocha tinha muita habilidade de improviso. Você viu aquele chapéu? Hoje em dia é difícil um jogador fazer aquilo, hein? Ele via espaço ali onde não tinha, ele falava, aqui eu passo, e ele passava metendo um drible insano. Anos 2000 começou a mudar bastante, mais físico, mais intenso, mais tático, e Okocha era o oposto disso. Ele não era um atleta industrial, ele era um artista improvisador, e muitas vezes os artistas não se encaixam no sistema. Okocha nunca venceu uma bola de ouro, nem prêmios individuais relevantes, e você pode atribuir isso a muitos fatores, né? Ele não jogou em um super gigante europeu no seu auge, ele não venceu tantos títulos também, não venceu Champions League, nem ligas nacionais, ele não tem nenhum título de liga nacional, nem por Frankfurt, nem por PSG, nem por Fenerbahçe. O único título mesmo do Okocha foi uma Copa das Nações Africanas com a Nigéria lá em 94. Ele também, na época, não teve uma máquina midiática global por trás, até porque as coisas eram menos difundidas naquela época, claro. Ele não jogou na era das redes sociais, né? Talvez, sei lá, se ele tivesse jogado hoje em dia, ele tivesse uma fama maior, ou também Pô, ia ter uma fama maior, com certeza. Porque hoje em dia, se o jogador mete uma caneta e um chapéu, tá todo mundo compartilhando. Olha o que esse jogador fez aqui. Tipo os lances do Neymar, tá ligado? É você mandando pro seu amigo toda hora. O Neymar não dá, era embaixado. Então, se o Okocha pega um jogo que ele judia um zagueiro ou faz um golaço, pô, já era. A mídia ia tornar ele mais monstruoso ainda e até outro clube gigante poderia cair matando. Então, nessa época, ele fazia bastante jogada bonita, só que não repercutia tanto. Então, quem acompanhava ali já sabia que ele era diferenciado. Mas aí tem que ver se os clubes estavam de olho nele ou só achava que era firula para ele não ter jogado nunca em tipo um time grande, Real Madrid, ou lá na Inglaterra, que ele jogou na Inglaterra, dava para ter beliscado, né? Um Arsenal, um Chelsea, um ali do Big Six, só que só jogou no Boston, cara, que hoje tá na 3ª divisão. Ele não teve aquele time bom, sabe, que deu uma atenção para ele. E não porque hoje se critica bastante os caras que não são tão efetivos, mas fato é que Okocha não precisava de nada disso, cara. Porque hoje, quando vídeos de dribles, né, dele aparecem nas redes, muitos jovens podem se perguntar quem era esse cara? Só que quem viveu aquela época, os caras um pouco mais velhos, certamente vão responder para esses jovens: você precisava ter visto o Okocha em campo. Ele virou um ícone cult, uma referência de criatividade, um símbolo do futebol africano elegante, né, principalmente do crescimento do futebol africano, um verdadeiro artista da bola antes da globalização do espetáculo. O termo joga bonito ficou mundialmente associado a campanhas publicitárias, mas o espírito já estava lá, na rua, na improvisação, no sorriso antes do drible. JJ Okocha não foi apenas um jogador comum, ele foi a prova de que futebol pode ser arte.
e que, às vezes, os maiores gênios não são os que ganharam mais troféus, mas os que deixaram a lembrança mais bonita. Porque sim, muitos jogadores vencem títulos, muitos jogadores colecionam polêmicas e assim vencem, né, de certa forma, em suas carreiras. Mas Okocha encontrou uma outra forma de vencer o tempo. Ele colecionou boas lembranças. Vídeo bom também, viu? Do canal Trave a Trave. E o Okocha, cê é louco, foi um monstro do drible. Gostava do futebol arte que tá cada vez mais se perdendo, né? Agora o futebol tá muito fisicamente, taticamente. Ali o improviso, o drible, dependendo do time. Se você vai driblar, o treinador fica bravo. E dependendo do drible que você dá chapéu, da caneta, o juiz tá dando até amarelo. Pô, tá loucura. Os caras não tá deixando o futebol arte ser jogado, pô. Hoje em dia o negócio tá cada vez mais robotizado. E rapaziada, se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela moral enorme. Tamo junto e até o próximo react. É nóis.